de tentativas e de desilusão que terminaram há um ano com o nascimento da primeira filha. Vamos então conhecer este casal maravilhoso e também a sua filhota, a Susana. Olá, Susana. Olá, o Martim. Olá, Martim. Boa tarde. E depois este antes, porque não há outra palavra para descrever. E a nossa Carolina. Olá, muito boa tarde, meu amor. Está boa? Está bem disposta? Sim. Há bocado sorriste muito para a Fátima. Olha, não bates umas palminhas, bate umas palminhas. Bate palminhas. Bate palminhas? Palminhas, amor. Palminhas. Não apetece? Já vai bater com as pernas. Bem-vindos, antes de mais. Um grande aplauso para os três. Bom, vamos então conhecer a história deste casal. Susana, para já, gostava de perceber o seguinte. Quando vocês se casaram, estava já nos vossos planos tentar de imediato serem pais? De imediato, passado algum tempo, 2, 3 anos mais ou menos, sim. Sim. Logo de imediato, não. Não aconteceu? Nessa altura, quando vocês casaram, estavam os dois a trabalhar? Sim. Eu estava a trabalhar aqui e ele estava a trabalhar na Suíça. Ui, ainda por cima um em cada lado. Então os primeiros tempos... Não, de solteiro. Depois sim. Depois nós casámos e eu fui para a Suíça. Foi para a Suíça também. Já estão lá há quanto tempo? Há 11 anos. 11 anos. Ainda lá estão? Sim. Há 11 anos, já há bastante tempo, meu Deus. Então, foram para a Suíça, neste caso foi para a Suíça a Susana, começou a trabalhar e essa ideia de serem pais ficou a aguardar então por tais 2, 3 anos? Quando eu fui para lá eu não tinha trabalho e então pensei, enquanto não tenho trabalho, é só ele trabalhar, era melhor não pensar em filhos, porque o ordenado... Claro, era pouco. Depois, então, passado uns 3 anos mais ou menos, pensamos sim, vamos ter um filho. Mas foi durante um ano e nada aconteceu. E nada acontecia? Não. Isso surpreendeu-a? Sim. Achou que ia ser fácil? Pensei que sim. Pensei que ia ser. Quando passava um mês, passava 2, 3 e nada... Começou a questionar-se? Sim. Prontos. Mas depois, passado um ano, como não resultou, depois eu comecei então a trabalhar e então pensei, não, é melhor não pensar mais em filhos, porque agora tenho um novo trabalho e... E logo se vê? Sim, e logo se vê. Então fizeram o quê? Uma paragem neste sonho durante mais algum tempo? Sim. De 2009 até há 2 anos. Até há 2 anos? Sim. Depois, como já tinha um trabalho estável, então pensamos outra vez em avançar. Mas as coisas não foram fáceis, pois não, Martim? Ou seja, vocês nos primeiros tempos acharam como qualquer outro casal acha. Bom, deixamos tomar contraceptivos, isto à partida acontecerá naturalmente. Poderia acontecer. Poderia acontecer. Vocês tinham algum conhecimento se na família tinha havido dificuldades para terem filhos? Não? Não, eu acho que não. Acho que todos tiveram assim... Fiz com facilidade? Sim. Com facilidade? Sim. E no vosso caso, sabiam se havia algum problema ou alguma coisa que não estivesse bem com a vossa saúde? Não havia nenhum problema, porque fizemos os exames normais e estava tudo bem. Portanto, fizeram os exames e estava tudo bem. Portanto, não se percebia porque é que a gravidez não acontecia. Não. O que eu acho que às vezes, enfim, não sei qual é a vossa opinião, mas às vezes é um bocadinho até mais desesperante, porque não se percebe porquê. Eu também, sim, mas também não me questionava por isso. Eu pensava, se está tudo bem, melhor assim, era pior se tivesse uma doença. Claro. E não conseguir engravidar por isso. Como estava tudo bem, melhor. Quanto tempo é que foi necessário até fazer os exames todos, os dois, virar-vos do avesso para ver se havia alguma coisa e chegar à conclusão que não, está tudo bem? Isso foi muito tempo. É passado um ano. Foi um ano? Sim, porque a ginecologista... tudo lá? Sim, a ginecologista dizia que durante um ano, normalmente espera-se durante um ano, se não acontecer nada, então aí pode-se iniciar tratamentos. Ok. Isto com o sistema de saúde na Suíça? Sim, na Suíça, sim. Então, quando ao fim de um ano, Martinho se chegou à conclusão que efetivamente esta gravidez não acontecia naturalmente, qual foi a solução que a médica, que tipo de tratamento é que ela tomou? Fazer inseminação? Inseminação. Primeiro, a ginecologista disse que poderíamos iniciar com comprimidos normais para as hormonas. Provavelmente tentaste tomar a ovulação? Sim. Depois com injeções, também para a ovulação. No fim, então, disse que poderíamos fazer a inseminação artificial. Isso passado um ano e meio, mais ou menos. E lidou bem com esses tratamentos, Susana? É assim, eu lidei porque eu tento ver sempre o lado positivo das coisas. Graças a Deus, também não ganha nada em ver o lado negativo. Mas eu dizia sempre, passava um mês e dizia assim, para o próximo mês estou cá outra vez.
Dizia para o meu marido, não à médica. E estes tratamentos de inseminação artificial na Suíça são gratuitos, ou seja, o Estado permite? Sim, sim. Permite, eu só tinha que pagar 10% do valor da inseminação artificial. A Segurança pagava o resto. A Segurança Social Sim, paga o resto. pagava o resto. Paga o resto. Bem, a verdade é que, Martim, fizeram quantas inseminações? Duas. Fizeram duas. Sim. Duas. Como é que era cada vez que a Susana terminava? Eu digo a Susana porque, enfim, os tratamentos aqui são feitos essencialmente pelas mulheres. Cada vez que a Susana terminava um tratamento, acreditava que era daquela vez? Sim, pensava sempre, vai ser agora. Acreditava sempre? Acreditava. E estava com muita vontade de ser pai? Sim. Menino ou menina? É igual. Martim Era igual. queria ser pai. Era-lhe indiferente. Martim tem muita dificuldade em falar, fica muito emocionado. Devia andar ali com vontade de ser pai há anos e anos e anos. Já agora deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Se fosse possível, se a vida proporcionasse, quantos filhos queria ter? Oi, dois. Eu pensei... Mínimo dois. Mínimo dois, vá, mas seja honesto. Se pudesse, não pensasse em questões financeiras, nem dificuldades, nem nada. Se fosse só o seu sonho, quantos gostaria de ter? Mínimo dois, depois se vier mais algum. Eu acho que por aquilo que eu vejo aqui, isto se calhar uns 4 ou 5 era o que me deixava satisfeito. Ó Martim, vejo com tanta vontade de viver a paternidade, também é bom, não é? O que é bom. Agora, quando vocês recebiam uma resposta de que o tratamento não tinha dado resultado, como é que o Martim lidava com isso? Tinha que pensar positivo, não vai desta, vai para a próxima. Mas procurava encorajar a Susana a fazê-lo. Ela já anda? Gatinha. Então, mas ponha a caminhar no chão. Não tem mal nenhum. Está controlado. Se for para ali, está vaz. Atenção, a menina não pode. Deixem engatinhar a menina, não há problema nenhum. Ai, que felicidade está no chão. Tão bom. É bom, não é? Mas claro, a menina quer liberdade. Não quer estar ali presa no colo do pai. Portanto, fizeram estas duas inseminações. Não resultou. E aí, Susana, dá à Fátima. Dá. Tá, mamãe. E aí, qual foi a solução que a médica... Para já, deixa-me perguntar uma coisa. Durante esta fase destas inseminações e deste tratamento, estava satisfeita com o acompanhamento médico que estava a ter? Sim. Sentia que os médicos estavam à altura e... Sim, isso não resultava, é porque não resultava, mas os médicos sim, muito simpáticos, diziam algumas coisas... Interessados? Sim. Então, como os dois tratamentos não resultaram, qual foi a solução que vos foi proposta? A médica disse que se não resultou duas inseminações, podia fazer a terceira, mas que se calhar não valeria a pena e então só havia a fertilização in vitro, mas essa tínhamos que pagar nós porque a Segurança Social não pagava. E aí já estamos a falar de uma coisa bastante dispendiosa. Bem, eu não sei quanto é que é lá, mas em Portugal é bastante dispendioso. Eu paguei 6.100 francos, mas só havia 60% de probabilidades de resultado. Mas vocês avançaram. Sim. E então, como é que é esse processo? Explica aos nossos espectadores o que é que foi feito. No fundo, que tratamento é este que é mais complexo? É mais. Sim. Inicialmente eu tive que tomar injeções. Na barriga? Não, eu dava na perna. Na perna. Sim. Para produzir mais óvulos. E depois de ter mais óvulos, depois é feita a extração dos óvulos. Quase que me serve. Quase. Só falta um bocadinho do pé. Tá, Fátima, vou pôr ali outra vez. Tá? Agora vamos nisto. Espera. Olha a buscar. É teu. Vês como és desenrascada, mulher? Sim. Depois são feitas a extração dos óvulos. E depois são feitas a extração dos óvulos e fico no laboratório mais espermatozoides para desenvolver para embrião. E depois é feita a transferência de embrião. Quantos embriões é que transferiram? Transferiram-se. Não, eu fiz a extração de 6 óvulos, só tinha 6. E depois ficaram no laboratório 6 e só fecundaram 3 e fiz a transferência de 2, porque foi os únicos 2 que resultaram. Estavam bem? Sim. E portanto, transferência de 2 e um vingou. Sim. Que é este que está aqui. Porque podia ter sido gêmeos, porque como fiz a transferência de 2, que tínhamos falado, que havia essa possibilidade, mas resultou. Então, agora ela já acaba. Quanto tempo depois espera que ainda não pôs caminho? Vamos lá. É para me servir a minha pontinha dos dedos. Pá, já está.
Vai buscar onde é o teu sapatinho, amor. Vai buscar o sapatinho. Fátima, não dá. Tens que ir buscar. Esforçar-te. Que a vida não está fácil. Vês como tu consegues que és uma mulher desarrascada. Portanto, quando finalmente passa este período e vocês recebem, eu não sei se lá como é que é, se vos telefonaram, como é que Eu, fizeram. passado 15 dias, tive que ir tirar sangue para fazer o teste. Aquela análise, sim. Eu pensava que me diziam um resultado logo, que tirei o sangue, mas não. Tive Não. que esperar para a parte da tarde e tinha que telefonar. Lembro-me tão bem disso que eu passei por isso. Eu, Foram as horas mais longas da minha vida, porque o telefone nunca mais tocava. eu é que tinha que telefonar a perguntar. Eu telefonei e disse-me a senhora, está grávida? Eu não. Ela está. Eu não acreditei. Levou tempo a encaixar. Meses. Porque depois eu tive a primeira consulta passado 2 semanas, fiz o exame e ouvia-se o coraçãozinho a bater, mas eu não acreditei. Pensei que era uma célula qualquer que estava a Era uma célula que batia mais do que as outras. Oh Martinho, e como é o coração da sua filha? Foi bom. Emocionou. Também achou que era uma célula aos saltos ou achou que era o coração da rapariga? Não, eu achei o coração. É uma sensação. Mas eu não acreditei porque foram vários meses À a espera. não resultar. E eu tinha medo depois da recepção, depois da decepção, mais tarde, se aquilo não fosse verdade ou alguma coisa acontecesse. E depois já esse lado também, às vezes não é só o ser verdade, é o medo de que alguma coisa venha a acontecer e se perca aquilo que se levou tanto tempo a conquistar. Eu não quis acreditar por isso, porque depois poderia ser pior. Se até ali foi sempre aquela, está bem, não resultou para a próxima, que vem à próxima, pode ser que resulte. E depois que tinha resultado, eu tinha medo de perder aquilo que tinha. Como é que viveu os primeiros tempos de gravidez? Trabalhou tudo? Sim, sim. Estava a trabalhar Sim. normal? Como é que foram os primeiros tempos de gravidez? Foi uma gravidez boa? Não. Tive muitos enjoos. Tinha falta de apetite. E foi um bocado complicado ao início, até aí ao 5º mês, mais ou menos, a altura que eu não acreditava. A barriga começou a crescer, mas eu também não acreditava. Mesmo com a barriga a crescer, não acreditava? Eu acreditava, Já a mas... criança praticamente a falar com a mãe lá dentro, a mandar ordens, ainda não acreditava? Eu acreditava, mas não queria acreditar. Mesmo por isso, por medo. E depois, tirando os enjoos e a falta de apetite, decorreu tudo normalmente. Depois veio a parte mais pior. Qual foi a parte? Quando fiz o teste dos diabetes. Tinha E diabetes. tinha diabetes. Coisa que te surpreendeu muito. Muito. Eu não acreditei. Quando fiz o teste e a médica disse-me logo, você tem diabetes. Eu fiquei assim a olhar para ela. Isso significou o quê? Ter que mudar A alimentação. A alimentação, ter muitos cuidados? Sim, no início foi só a alimentação. Sim. E com isso a coisa E com regularizou, isso, não? sim, sim. Regularizou. Mas conseguiu trabalhar até que altura? Até ao 7º mês. Até o 7º mês. Sim, trabalhei sempre normal. A médica queria que eu reduzisse mais cedo, eu como estava bem, eu disse, não, continuo a trabalhar, a minha ideia é trabalhar até ao fim. Exatamente. Claro. E gravidez não é doença também, não é? Não mata Claro. ninguém. Não mata ninguém. Mas outra surpresa foi quando foi fazer outra consulta ao 7º mês e a médica disse não pode trabalhar mais, tem que ficar de repouso na cama. Porquê? Estava a dar sinal de querer nascer? Eu tinha as contrações e eu pesquisava muito na internet, pensava que eram contrações de treinamento e afinal não era. Era para ela nascer. O doutor Google não sente as coisas da mesma maneira. Portanto, achava que era contrações de treinamento. Treinamento. Era a criança a vir cá para, queria vir cá para fora. É. E aí o que é que fez? Olha lá para tudo. Aí tive que a médica introduziu-me uma argola para ela, ao empurrar com a cabeça, não descer mais o colo do útero, porque já o tinha muito curto, e ficar de repouso uma semana em casa na cama, deitado, sem fazer esforços. Depois, passado uma semana, foi outra vez controlar, ela tinha mantido, mas a médica achou melhor ir ao hospital. E ficar internado. Supostamente só para controlar. Quando eu cheguei no hospital, disseram-me sim, está tudo bem, fica cá só 4 dias, porque era para levar 2 injeções para amadurecer os pulmões Porque ela dela. estava só com 7 mesinhos, não é? Sim, e havia a probabilidade de nascer antes do tempo, e então era melhor prevenir. Do que depois Sim. remediar. Tirar as espetas. As espetas andar já no chão. Sim. E Portanto, então, supostamente ficava lá 4 dias só. e ficou lá 4 semanas. 4 semanas? Mas foi até o nascimento da bebê? Não.
Eu fiquei das 30 semanas até às 34, sempre com uma infusão no braço, para as contrações, porque eu logo na primeira noite levei a primeira injeção para uma dos seus pulmões dela, mas tinha muitas contrações e tiveram que meter uma medicação forte para controlarem as contrações. A rapariga estava com pressa? Estava. Queria ficar para fora? Queria. E então depois, no dia a seguir, tentaram reduzir a medicação, porque eu por acaso não podia ir com a infusão no braço. Claro. E então reduziram, mas ela queria outra vez sair. E então tive que manter até às 34 semanas. Mas depois às 34 veio para casa, não foi? Às 34 vim para casa. Ficou em casa 2 semanitas? Com medicação normal. E depois fiquei em casa 2 semanas e meia e depois voltei outra vez. E aí a princesa já disse, sim senhora. Não, também não foi bem assim. Isto é tudo uma história de... Reparem como é que depois será o feitio de uma menina que decide tudo à maneira dela, não é? Porque também não foi bem assim. Porque depois já não foi culpa dela, foi culpa minha. Eu fui ao hospital e tinha pré-eclampsia. Não foi... Isso não é uma questão de ser culpa. Acontece, não é? Sim, Acontece. mas eu digo assim na brincadeira, dizer, ela Não. queria nascer com 29 eu não a deixei e depois eu obriguei-a a nascer antes do tempo. Teve uma pré-eclâmpsia que é uma coisa bastante grave, enfim, a eclâmpsia é uma coisa grave, às vezes leva à morte da própria E mãe. eu, se fosse mais tarde, uma hora, morri. Foi o que a médica lhe disse. E eu Bem, só então entrei... num estado complicado. Eu entrei nas urgências, foi só o tempo de controlar se ela estava bem e entrei logo no bloco. E ela Foi logo a nasceu. cirurgia, não é? Tiveram que fazer cesariana, não é? Não Sim. havia outra maneira. E fiquei sem visitas durante 4 dias porque estava em perigo de vida. Meu Deus, que nascimento um bocadinho atribulado, não é? Foi. Um bocadinho atribulado. Foi. Agora, Martinho, quando finalmente a pirralha estava cá fora... Quer dizer, a sensação posso imaginá-la qual foi, não é? Ela estava bem, a menina quando nasceu estava bem. Dá respeito à Fátima. Pronto. Obrigado. Olha, vou pendurar aqui na minha roupa. Ela estava bem. Estava bem. Tudo bem. Estava tudo bem. Sim. E achou parecida com quem quando ela nasceu? A primeira coisa que eu vi foi o dedo pequenino que era igual ao da mãe. O dedo pequenino! Mas porquê? Mostra o dedo pequenino à Fátima. Mostra a mãozinha. Dá a mão à Fátima. A mão, não é o sapato. O sapato eu já tenho, a mão. Dá a mãozinha à Fátima. Ai, o dedinho faz como a da mãe. Os pormenores. Bem, o Martim estava muito atento. Foram ver. Isto não... Devem ter pensado, não se enganaram no laboratório. Foi o que eu pensei. Não foi trocada no laboratório. Que é uma coisa que a pessoa... às vezes- Pois, podia pensar a trocar lá os embriões. Ai, valha Deus, não. A pessoa não pode pensar que andam a trocar embriões nos... Assim, mas foi a primeira coisa que eu pensei, olha, Não, não, já- esta é minha, Não já viu o que é uma pessoa, pessoas de raça branca, nasce uma criança de raça negra e por aí contrário. Isso era logo com 31, não é uma confusão de todos também. Foi fácil de criar, tem sido fácil de criar aqueles primeiros meses, Martim? Foi um bocadinho complicado, tinha muitas cólicas, chorava de noite. Acordava muitas vezes de noite? Sim. Sim. Mamava bem? Sim, mamão. Ela ainda mama? Ou já- Agora já- não, a partir do 5º mês deixei, comecei a trabalhar e então aí já era mais complicado. Claro. Mas tem sido uma bebê fácil de criar? Sim, tirando a primeira fase que foi a das cólicas, agora sim, agora é uma maravilha. É sempre bem disposto. É isso que eu ia dizer. É assim, eu cheguei aqui à TV e eu vestir-me, enfim, trocar de roupa, dou de caras com esta beleza, não é? Logo um grande sorriso, não ouvi reclamar de nada, esta menina não precisa de reclamações, é uma menina que gira sobre si própria com a sua saia discreta verde, verdade? Toma o teu sapatinho, meu amor, e a chupeta? Pede a chupeta à Fátima. Diz que quer a chupeta. Diz, Fátima, dá-me a chupeta. Pronto, eu não digo, mas peço na mesma, não é? Toma lá. Isso não faz falta. Isto é que faz falta. Quer dizer, também não, mas gostas, certo? É chupeta. Ela palpa muito. Sim, muito. Agora é que está muito admirada, que ela é muito Com curiosa. certeza, pois com tanta gente a olhar para ela, ela está com quanto tempo? Com 1 mês e Um 3 ano. semanas. 1 ano e 3 semanas. E 3 Sim. semanas. Portanto, é sem dúvida a recompensa de todo o vosso esforço, Martim. Sim. Foi muito tempo à espera desta filha. Foi bastante. Mas valeu a pena. Valeu. Aqui, Agora pergunto, gira. e têm vontade de repetir? É assim, eu sempre disse que gostava de ter 2. Mas já avisada pelo médico, um segundo poderá ser pior da pré-eclâmpsia. Ah,
Não por outras questões. Não. Ou seja, não por ter que repetir os tratamentos. Não. Porque às vezes as mulheres, enfim, que têm dificuldades para engravidar, fazem um tratamento, mais tarde voltam a fazer tratamento e conseguem o mesmo, não é? Sim, mas já me disseram que uma segunda poderá ser mais fácil, não precisa. Se calhar não precisarei de tratamento. Se calhar tem engravidar naturalmente. Sim, mas por causa da pré-eclâmpsia será pior. Ele disse que posso engravidar, terei que fazer ser seguida mais diariamente, mas poderá ser pior. Ou seja, É um risco. É um risco. Bem, seja como for, olhando agora para a vossa filha, que é esta menina maravilhosa, enfim, valeu tudo, não é? Valeu. Como é que a Susana define o que é isto de... Estou-lhe a fazer uma pergunta que eu nunca soube dar a resposta. Se me notar a mim, não sei responder, mas pergunto-lhe assim. Pode ser que saiba responder. Consegue definir o que é isto de ser mãe? Bom, não sei, é uma coisa diferente. Não há palavras. É um amor incondicional, não é? É. Não é, Martim? É sermos capazes de decidir mais alguma coisa e virarmos o mundo se for preciso. É. Eu acho que ser mãe e ser pai é isso mesmo. Quando se ama, é assim mesmo. Bem, eu vou-me despedir de uma família onde perdi uma das minhas convidadas debaixo de uma cadeira. Carlinha, Carla, anda cá, meu amor. Reparem de onde é que ela está a ver o mundo. Anda cá, olha o teu sapato. Não me despedir de ti. Já não quero o sapato. Não, está presa com a cabeça, mas ela vem. Toma, Carla, Carlinha. Toma, amor. Por aqui, meu amor. Anda buscar um sapato para nos despedirmos. Pronto, um aplauso para os três. Eu só queria mandar beijinhos, Queria mandar beijinhos, diga. Mandámos aqui para as mãos. Sim. Eu queria mandar beijinhos para a minha prima Eduarda e para o meu primo Filipe e a Diana e o Tiago, que foram as únicas pessoas que souberam sempre desde o início. E foram o vosso apoio. Foi. Muito bem. Boa viagem de regresso à Suíça. E o Martinho, boa viagem de regresso à Suíça. Bom trabalho. Muitas felicidades agora com a entrada do novo ano. E que a vida vos sorria com este presente lindo que Deus vos deu. Um grande aplauso.